sigilosas. Obrigado, presidente. Agradeço a Vossa Excelência, deputado Júlio Delgado, pela liderança do PSB. Vossa Excelência tem até... Antes de Vossa Excelência começar a contar meu tempo, eu gostaria de 6 minutos. Dizer ao nosso amigo, meu companheiro Pancera, que esta delação do senhor Ricardo foi feita aqui, foi feita com o Ministério Público Federal, mas com o STF. O doutor Sérgio Moro teve, inclusive, dificuldades de reconhecer e fazer e receber a delação do senhor Ricardo pela questão da suspeição da mesma a PGR também fica na obrigação. É importante ressaltar isso a Vossa Excelência. Isso. E também ao deputado Valdir, antes de começar, senhor presidente, cuidado, deputado Valdir. Muitas vezes o depoimento ou a delação feita pelo delator sirva justamente para proteger aqueles que o senhor quer apurar. Muito cuidado com isso. Não leve em consideração que a forma de fazer com que uma nuvem nebulosa paire sobre todos não seja para proteger aqueles que verdadeiramente ele sempre colaborou ou ajudou. Então a gente tem que ter cuidado com isso, por isso eu quero, senhor presidente, primeiro dizer que nas tentativas que tivemos de falar com Vossa Excelência durante todo esse final de semana, eu me fiz falar com a secretaria dessa comissão, naquilo que era possível entre a sexta-noite e ontem, que Vossa Excelência estava chegando, a gente conseguiu colher algumas informações e me prestava aqui, até porque, fruto do vazamento dessa delação, o meu nome está envolvido e citado. E eu ontem, quando fiz uma defesa da minha pessoa, da minha conduta nesta casa, no plenário, disse que aqui na CPI viria fazer todos os argumentos referentes à questão da CPI propriamente dita e da minha atuação aqui nessa comissão e dessa postura. De antemão, já antecipo a Vossa Excelência que, ciente do seu ofício na sexta ao Ministério Público, à Procuradoria, ao Supremo e à Justiça Federal solicitando a possibilidade de ouvir o senhor Ricardo Pessoa, e ontem, por parte do secretário Manuel, a resposta da sua advogada. Também iria pedir aqui qual o inteiro teor da delação, seja de forma sigilosa para os membros da CPI, seja de forma aberta, da que forma for, mas o que foi respondido, o que já foi solicitado pelo deputado Aloysio Mendes, de forma muito clara, cabal, solicitando mais. Mas gostaria de ter a atenção de Vossa Excelência para lhe pedir mais. Eu gostaria que Vossa Excelência, junto com a possibilidade de ter o inteiro teor da delação feita pelo delator, solicitasse também ao Ministério Público Federal e ao Supremo Tribunal Federal os termos de colaboração celebrados entre o Ministério Público e homologados pelo STF. Eu não quero saber o teor da delação. Eu quero saber os termos da delação. O que foi negociado para que ele pudesse fazer a delação. Isso é importante, porque fruto disso nós podemos saber se foi a conversão da prisão domiciliar, preventiva em domiciliar, a redução da pena em função do que está sendo entregue, o que foi negociado entre os advogados ou o delator e a justiça, para que ele pudesse, em vez de colaborar com o andamento da justiça, eventualmente obstruir as investigações da justiça. Da CPI não irão obstruir, senhor presidente. Eu tenho certeza que pela postura que vem conduzindo. Senhor presidente, no dia, eu fiz todo o levantamento, passei o final de semana fazendo isso, no dia 22 de julho de 2014, eu fui a São Paulo, numa agenda marcada entre o presidente do PSB de Belo Horizonte, que me fez acompanhar, senhor João Marcos Grossi, e também pelo representante da empresa em Minas, senhor João Santana, à sede da empresa que eu jamais tinha ido, não conhecia, nunca tinha visto o senhor Ricardo Pessoa na minha vida, como nunca vi depois desse dia. Estavam presentes nessa reunião eu, o senhor João Marcos, o senhor Jorge Abreu, também diretor da empresa,
o senhor João Santana, que agenciou o encontro, e o delator. Fizemos uma reunião, conversamos sobre assuntos da política nacional, e ao final, o presidente do PSB Belo Horizonte, o presidente do PSB Minas Gerais, à época fizemos uma solicitação de ajuda para o partido. Essa é a função de um dirigente que a legislação eleitoral faz com que tenhamos que fazer. Sair de pires na mão, atrás de ajuda para as nossas candidaturas. Muitas vezes, talvez o delator, pensando que isso pudesse nos envolver ou criar uma carta na manga, um álibi futuro para ele tenha feito essa ajuda, e está aqui, senhor presidente, o depósito no dia 5 de agosto, com recibo eleitoral, com transferência eletrônica, no valor de R$150 mil para a direção estadual. Eu vou juntar esses documentos à CPI, a direção estadual do PSB Minas Gerais. Eles acham que o dirigente partidário é como a prática comum, deputado Onyx, que ele vai pegar o dinheiro de doação para um partido e vai ficar para ele, porque ele é o dirigente. Está aqui, senhor presidente, a data dos depósitos, também vou juntar à CPI, de todos os candidatos a deputado federal e estadual que receberam o recurso da UTC. Só não tem meu nome. Está aqui a doação para todos os candidatos. 10 mil, 7.500, 5 mil, 7 mil, 3 mil, 10 mil, distribuído entre 16 candidatos a deputado federal e estadual. Também está aqui, vou juntar na CPI. E o depósito, para poder negar, feito no Banco do Brasil, na conta do partido, eleição 2014, PSB estadual, a agência, a conta e o depósito UTC Engenharia. Depois desse dia, jamais, nunca mais, nem por telefone, nem por e-mail, nem por nada, nem por Instagram, rede social, nunca mais falei com esse cidadão. Nunca mais falei com esse cidadão. Nunca mais estive com esse cidadão. Naquela época, cabe lembrar, o deputado Onyx sabe bem disso, e aqueles que aqui estavam, o deputado Isalci sabe bem disso, eu relatava um processo no Conselho de Ética contra um outro deputado do PT. Enquanto todos estavam em campanhas eleitorais, eu tendo que dividir esse tempo, eu vinha a Brasília. Era período pós-Copa do Mundo, estava vivendo um recesso branco, porque não tínhamos votado LDO, ninguém estava aqui fazendo suas campanhas eleitorais e eu tinha que vir. Fazendo convocação dos convites, porque o Conselho de Ética só pode fazer ao senhor Youssef, que na época não tinha feito delação, ao senhor Leonardo Meirelles, que veio aqui da Labogem, que eram os fatos que conhecíamos à época do começo de todo esse esquema da Lava Jato. Passado esse período, senhor presidente, iniciou-se um outro ano, nós todos assinamos a CPI que foi instalada e que Vossa Excelência preside, e eu tenho aqui, deputados, o requerimento que eu indiquei ontem, que é do dia 4/3, às 17h55, recebido o primeiro dia para entrega de requerimentos à SCPI. Eu não sei quem mais são, acho que o deputado Onyx também acho que a deputada Elisiane, que não está aqui, também mas eu sou autor de requerimento convocando o senhor Ricardo Pessoa. E eu começo a encontrar, senhor presidente, essas digitais que eu disse bem aqui ao delegado Valdir, para ele tomar cuidado. Eu quero saber por que meu nome foi incluído, mesmo não tendo recebido, e essa tentativa de deixar esse ambiente turvo. Podem achar, deputado Valdir, que a minha tentativa é de igualar as defesas que estão sendo feitas. Mas eu vou ler para Vossa Excelência o meu requerimento. Rapidamente, peço a paciência de Vossa Excelência. Preso por suspeita de envolvimento no esquema de corrupção, desde novembro do ano passado, cabe lembrar, o engenheiro Ricardo Pessoa, dono da UTC, está negociando com o Ministério Público a delação premiada. Delação essa que começou a ser negociada em novembro, foi celebrada em junho, para verem como existia, de certa forma, a desconfiança naquilo que veio ser delatado ou colaborado. Mas na minha justificativa, deputado Valdir, está aqui. Segundo a revista Veja, edição de 14 e 25 de fevereiro, o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, procurou os advogados do delator para tentar evitar a sua delação premiada e, desde 2003, ele repassa dinheiro de propina ao PT e aos partidos da base. Cabe lembrar que eu nunca fui da base.
A revista informa ainda que Pessoa deseja contar em 2003 e já procurou o tesoureiro do PT, Adelúbio Soares, que organizou o esquema de propina na Petrobras. A reportagem diz que a UTC financiou extraoficialmente as campanhas do ministro da Defesa, Jacques Wagner, no governo da Bahia 2006-2010, PT. De acordo com a reportagem, Pessoa pretende dizer também que repassou 30 milhões de reais em contratos superfaturados à Petrobras em campanhas de candidatos do PT e à presidência Dilma Rousseff. Outra revelação estaria disposta a fazer, segundo a Veja, é que o ex-ministro Dirceu recebeu despesas pessoais a partir de simulação de contratos de consultoria. Ao todo, a empreiteira pagou R$2.300.000 em 2011-2012 por um suposto serviço de consultoria que não aconteceu. O dono da UTC pretende revelar mais detalhes sobre essa ajuda a Dirceu. De acordo com a reportagem na revista, o pedido de ajuda a Dirceu teria sido apresentado à UTC por João Vacari Neto, tesoureiro do PT. O juiz da 13ª fase, Hélio Moro, que é o responsável pela investigação do esquema de corrupção, decretou a prisão de Pessoa, disse no pedido de busca e apreensão que consta, existe prova decorrente de indagação telemática e telefônica, prova documental e colhida e quebra de sigilo nas buscas e apreensões de materialidade de autoria dos crimes. Aí vem aqui, vai seu depoimento, em seu despacho, em 18 de novembro, o juiz, não sei se Vossa Excelência se recorda, eu fui o relator também do processo do deputado Zé Dirceu aqui no Conselho de Ética. E foram, aliás, confirmados os criminosos, deputado Alberto Youssef, Paulo Roberto, que fizeram a delação também no final do ano, quando se tomou conhecimento do envolvimento das empresas. Senhor presidente, eu não convoquei só o doutor Ricardo Pessoa, não. Eu convoquei a todos naquele dia, dirigentes de empresas que foram citados nas delações dele. Todos, inclusive a ele, com justificativas deste porte. Me preocupei e ontem olhei requerimentos de convocação, deputado Valdir, deputado Onyx, de partidos, e é legítimo que eu faça, com a mesma justificativa para poder convocar as pessoas aqui na CPI aprovada. Eu fiz um por um. Justificativa diferente por justificativa diferente. Vossa Excelência pode procurar a todos os meus requerimentos. Não tem um repetido do outro. Porque eu fui fundamentar a busca para perguntar a esses senhores aqui, aqueles que vieram, parece também que num acordo celebrado, no cartel que continua existindo, de fazer uma delação meia-bomba e dizer só o que interessa e esconder os eventuais contratos futuros, se preocupe com os contratos futuros. Tem gente que ainda tem acordo com o governo, deputado Valdir. E para proteger isso, saber deles, se a pergunta que eu faria a ele, como fiz para os outros, é o seguinte, e já fiz aqui, tem nas notas taquigráficas dessa CPI, quando teve aqui um diretor acho que da Galvão Engenharia, que não quis responder mais uma vez no dia. Todo o dinheiro oriundo das doações para campanhas eleitorais é o dinheiro de propina? Para a gente saber, porque todo mundo das empresas receberam de forma legal, mas tudo é propina. Doutor Sérgio Moro já disse, dinheiro sujo lavado continua sendo sujo. E nós queremos fazer e separar o que eu sempre quis fazer aqui, já disse algumas vezes, Vossa Excelência já escutaram da minha boca dizer que nós queremos separar o joio do trigo. E separar o joio do trigo. Ontem, deputado Valdir, teve mais uma reunião dos membros do PT, por isso que eu quero separar. O mito está sendo desmistificado em vida. E está pedindo ajuda, pelo amor de Deus, mas ele pede ajuda àqueles também que presos possam fazer a mistura e nos colocar na mesma vala comum. Eu não vou aceitar, deputado Valdir, porque eu não estou nesse meio. Escolhi um caminho nessa casa e é o caminho que eu trilho de correção. Pago às vezes por isso, porque hoje tem muita gente que está nos gabinetes me ouvindo nessa hora, sorrindo por dentro aí, ó. O deputado Júlio, tanto pegando deputado, agora está no meio. Não estou não. E eu quero mais do que nunca a presença do senhor Ricardo Pessoa aqui, para poder olhar nos olhos dele. Eu queria, não sei se a deputada Elisiane chegou, eu estava aguardando chegar. O deputado Ivan ainda não chegou. Eu tinha que pedir licença a todos. Mas além de dizer aqui ter compromisso com a verdade, eu tenho que ser coerente, senhor presidente. No primeiro dia da instalação dessa CPI, eu, cobrado principalmente pelo deputado Ivan e pela deputada Elisiane, através do seu líder Rubens Bueno,
que aqueles deputados citados e envolvidos se afastassem para o bem da apuração da CPI. Eu saí, atravessei a sala, fui para a Comissão de Constituição e Justiça e fiz a mesma cobrança ao presidente da comissão eleito, que, se envolvido, se afastasse também da comissão para o bem da apuração. Quero dizer a Vossa Excelência que eu coloco na CPI o meu sigilo bancário, fiscal, telefônico, minha vida, minha conduta, minha história, e digo a Vossa Excelência, eu quero aguardar, quero pedir licença ao deputado Elisiane, ao deputado Ivan e a todos, aguardar a vinda do senhor Ricardo Pessoa, porque eu sou autor do requerimento. Por isso que peço que Vossa Excelência pode tomar as medidas mais urgentes e mais rápidas possíveis, que assim que o doutor Ricardo Pessoa vier aqui e for ouvido por mim como requerente, eu vou pedir a dispensa da CPI por uma questão de coerência, para que eu possa fazer com que eu pedi aos meus colegas também aconteça comigo. Eu não posso ser diferente daquilo que eu desejo para os outros, não desejar para mim. Quero pedir licença, então, ao deputado Elisiane, mais precisamente ao deputado Ivan Valente, ao deputado Altineu, da qual eu já tive uma conversa semana passada, ao deputado Luiz, a todos, mas que eu possa ficar aqui na CPI até aguardar a vinda desse cidadão. E depois disso, eu vou pedir licença para que eu possa fazer a minha defesa. Era só isso, senhor presidente.